fala malta, sejam bem-vindos a mais uma aula da Academia Rafa Auto Systems. Aqui quem nos fala é Dairo Balenciaga e a gente está dando início aí à nossa 24ª aula do nosso módulo de desenvolvimento básico. E um spoiler para vocês, é o último, né? A última aula. Bom, na aula anterior a gente finalizou a criação das nossas telas principais da aplicação, né? Que foi a listagem de tópicos na tela do Main Subject Detail. A gente criou a tela de Topic Detail, a listagem de cards na tela de Topic Detail e a tela de Card Detail, onde a gente criava e atualizava os nossos cards, beleza? E nessa aula a gente vai criar a funcionalidade de estudo dos cards, né? Eu acho que vai ser a parte mais legal, assim, que a gente mais vai ver coisa diferente aqui durante todo esse nosso curso, né? Vai ser uma aula só, vai ser uma coisa um pouco pequena, né? A aula é um pouco grande, mas eu acho que vai ser bem legal aí aprender algumas coisas novas. Então a gente vai fazer aqui a parte lógica e a parte visual, e também tem um spoiler aqui, ó, a gente vai utilizar pop-up, que eu não cheguei a comentar sobre pop-up durante o nosso curso. Beleza? Então vamos lá. Bom, então a gente já terminou de fazer as nossas telas, né? A gente já terminou de construir todas elas. Vamos agora para a parte principal, que é o que a gente queria fazer desde o início, que é a parte de estudar os cards, né? Vamos fazer isso aqui na tela principal, tá? Aqui na tela principal eu vou fazer isso. Vou fazer da seguinte maneira. Eu preciso de um lugar aqui para a gente colocar um botão. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, ao lado desse container ao lado desse input, na verdade, aqui de busca, né? O que eu vou fazer? Dentro do container eu vou fazer o seguinte, tem um container aqui do input e tem o botão. Então, acima do container, né, na nossa hierarquia aqui, que vai ficar do lado esquerdo do container, eu vou colocar um ícone, tá? Eu vou colocar um ícone aqui em cima, né? Ele vai ficar aqui, ó, antes do input. Deixa eu ver aqui vou colocar um play circle, né? Vai ser um botãozinho de play, onde a gente vai clicar e começar a estudar esses cards. Eu vou selecionar esse ícone aqui. Não tem problema a forma que ficou aqui desajeitada, tá? Mas na hora que publicar, é porque a minha tela aqui está com uma resolução baixa, mas na hora que publicar, provavelmente no seu deve ficar melhor, se você tiver com uma resolução da tela maior. Mas não tem problema aqui do jeito que ficou aqui, tá? Na hora que a gente publicar e for olhar no navegador vai estar certinho. O que eu vou fazer aqui? Esse ícone, eu vou alterar o tamanho dele. Deixa eu colocar aqui um X3. Não, X3 ficou muito grande. Eu vou pôr font size e vou colocar a classe font size. Eu acho que o H4 vai ficar pequeno. Eu vou colocar um display. Ele é um pouquinho maior, tá vendo? Ele é um pouquinho maior. Então ele vai ficar mais ou menos no tamanho do input aqui. Esse botão de play vai fazer o seguinte, eu vou linkar ele para uma client action, certo? Ele vai executar uma ação, esse botão. E qual que é a ideia aqui? A gente vai utilizar um widget aí que a gente não utilizou ainda, que é o pop-up. Aqui do lado esquerdo você pode pesquisar pop-up. O pop-up eu posso colocar ele em qualquer lugar da minha página, tá? Porque quando ele estiver fechado ele vai ficar escondido. Quando ele estiver aberto ele vai abrir no centro da nossa tela. Então eu costumo colocar em algum canto assim que não atrapalhe no desenvolvimento da tela. Eu vou colocar ele aqui embaixo, ó, no footer. Eu vou pegar esse pop-up e vou arrastar aqui para baixo. Não vai ter problema ele ficar ali embaixo, tá? Porque ele não vai ficar aparecendo quando ele estiver escondido. Quando você coloca ele aqui, ele vem aberto. Esses dois botõezinhos que tem aqui, ó, eles servem para abrir ou fechar em desenvolvimento, tá? O primeiro botãozinho ele está aberto, ó, expandido, e o segundo é o collapse, que ele vai diminuir, ele vai ficar ali embaixo, ó, guardadinho, certo? Então, o que a gente precisa para a gente comandar esse pop-up? Ele tem uma propriedade aqui chamada show pop-up, né? Show pop-up quer dizer mostrar pop-up. E ele é do tipo booleano, ou seja, se esse show pop-up tiver true, ele aparece, se tiver false, ele esconde. Então o que eu vou fazer para comandar esse pop-up? Eu vou expandir a nossa tela aqui e eu vou criar uma variável local chamada show pop-up. Ela vai servir, né, mostrar pop-up. Ela é do tipo booleana, como eu escrevi show, né? Show é mostrar, então é true ou false, ou mostra ou não mostra. Ela já veio do tipo booleano automaticamente. Se o nome que você colocar aí não for o mesmo e ele não vier tipo booleano, coloca ele booleano. E aí eu vou passar essa variável aqui para esse show pop-up, né? Então agora a nossa variável local, se eu der o valor para ela de true, ela vai abrir o pop-up, se eu der o valor de false, ela vai fechar o pop-up, certo? Então esse botãozinho aqui, ele vai executar uma ação. Esse link, né, essa ação que a gente vai executar, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um assign nele aqui,
e eu vou alterar o valor dessa variável, show pop-up. Só que eu não vou dar nem true e nem false. Isso aqui é uma dicasinha, ó, que é bem legal quando você quer, principalmente quando você quer trabalhar com pop-up, ou quando você quer esconder e mostrar alguma coisa. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou abrir aqui o Express Editor e o valor que eu vou dar para ele vai ser o seguinte. Eu vou utilizar o not. O not eu não sei se eu já cheguei a passar em alguma aula aqui, mas basicamente o not ele dá o valor negativo, né? Negativo. A gente vai utilizar aqui para dar o valor inverso. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar o valor para essa variável, eu vou dar not e ela mesma. Vai ser o not show pop-up, né? Se eu fechar aqui, o que vai acontecer? A variável show pop-up, ela vai receber o not show pop-up. O que quer dizer isso? Eu vou dar o valor invertido dela para ela mesma. Ou seja, né, na prática, como é que vai funcionar? Essa variável ela vai iniciar como false, né? A variável ela inicia como false, a não ser que eu dê um default value de true para ela. Então a ideia aqui é o seguinte: se ela inicia como false, e a hora que eu executar a ação, ele chegar aqui nesse assign e der o valor contrário dela, der o valor negativo dela, qual que é o valor negativo de false? É true. Então, automaticamente, esse assign vai passar o valor de true para a variável show pop-up. Se eu executar essa ação de novo, ele vai chegar aqui e vai passar o valor negativo dela. Qual que é o estado dela agora? O estado dela agora é true, porque o pop-up está aberto. Se eu executar essa ação de novo, ele vai passar o lado negativo o valor negativo dessa variável. Se ela está true, eu vou passar false. Se eu executar de novo e ela estiver false, vai receber true. Se ela estiver true, vai receber false, assim por diante. Cada vez que eu executar, ela vai passar o valor oposto que ela mesma está. Certo? Então ela sabe o valor que ela está. Se ela tiver false, chegar aqui vai passar true. Se tiver true, chegar aqui vai passar false. Por quê? Eu vou usar essa ação tanto para abrir como para fechar o pop-up. Certo? Eu vou até alterar o nome dessa ação para vai ser show pop-up. Show pop-up on click. Então o nome essa ação ela vai servir para abrir e fechar esse pop-up. Então aqui o play já está executando essa ação para dar o valor invertido para esse pop-up. Então ele já serve para abrir esse pop-up, certo? O que a gente vai fazer agora? Vamos criar o esqueleto desse pop-up e depois a gente vai puxar da base de dados os cards para a gente executar aqui dentro, tá? Ok, eu estou com ele aberto aqui. O pop-up é um pouquinho enjoado de você jogar elemento aqui dentro, porque pode ser porque você consegue atingir elementos que está atrás dele, tá vendo? Se você clicar em algum elemento aqui. Então eu gosto, como eu já sou acostumado, e é até bom você acostumar com isso, é trabalhar com o widget tree aqui, né? Com a hierarquia dos elementos. Aqui eu tenho o pop-up, então tudo que eu jogar aqui dentro, eu vou conseguir organizar ele aqui da forma que eu quero. Primeiramente, vou jogar um container dentro do meu pop-up, ele já apareceu aqui. Dentro desse container, eu vou jogar mais 2 containers dentro dele, porque agora eu vou fazer uma divisão, certo? Eu vou jogar um container e vou jogar mais um container. Então eu quero que dentro do container que eu joguei primeiro, eu quero que fique 2 containers um acima do outro. Cuidado para não colocar um dentro do outro novamente. O primeiro container, que está aqui, eu vou diminuir ele para 10 colunas. Tá? Por que 10 colunas? Porque eu vou escrever um texto aqui. E o container de baixo eu vou diminuir para 2 colunas. Né? A forma que a plataforma organiza os elementos aqui, por padrão aqui é por colunas, tá? Você pode colocar valor fixo, mas tem como você trabalhar com colunas. É um pouco melhor. Então, se eu tenho 12 colunas de largura, eu vou diminuir um container para 10 e o outro para 2, que eu quero que fique um container ao lado do outro, tá vendo? Na hierarquia ele aparece um embaixo do outro aqui, mas os tamanhos deles se ajustam, né, para dentro da quantidade de colunas. Então eu tenho 2 containers, do lado esquerdo e um do lado direito. Né? Do lado esquerdo é maior, do lado direito é menor. O do lado direito, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um ícone e vou colocar ele dentro desse container aqui. E o nome desse ícone eu vou pôr aqui remove, acho que é um xzinho, ó, times, né? Aqui é times, mas se escrever remove ele já encontra. Eu vou colocar esse xzinho aqui. Esse x ficou um pouco grande, eu vou diminuir ele para o font size e vou dar um tamanho dele de font size, eu acho que o H4 aqui vai ficar legal. Ficou um pouco grande, mas eu acho que dá para colocar um 5, um H5, né? Ficou um pouquinho menor. E aí eu quero alinhar ele à direita. Eu vou selecionar o container, que está o ícone dentro, né? E no container eu vou dar um alinhamento. Eu vou utilizar uma classe que se chama text align right, né? Alinhar à direita.
Então, os elementos que estão dentro do container ficaram alinhados à direita. Não tem problema se sobrou espaço, tá? O que eu vou fazer? Eu vou clicar no ícone, e ao clicar nesse ícone, eu vou linkar ele para aquela nossa ação. Show pop-up on click. Então, se eu clicar lá naquele play, eu vou abrir. Se eu clicar no X, eu vou fechar. Certo? E ela vai executar a ação contrária. Beleza. Aqui nesse outro container aqui, eu vou escrever um título, né? Study Cards. Guess Description. Né? Estudar cartões, né? Estudar os cards. Adivinha a descrição. Basicamente é isso. Eu vou selecionar o container no qual ele está dentro, qual esse texto está dentro. E eu vou alterar aqui, vou colocar também um font size H4, ficou muito grande. Vou pôr um H5, um H5 acho que ficou grande ainda. Vamos ver o H6. Beleza, coloquei um H6, ficou legal. Vai ficar o tamanho ideal aqui pra gente. Ok, então o título do o cabeçalho do meu pop-up está pronto. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar outro container e vou adicionar dentro do pop-up. Então o meu primeiro container, nos quais tem os outros dois containers dentro, vai ser o meu cabeçalho, né? E agora eu tenho o próximo container aqui no qual eu vou criar o corpo desse pop-up. Esse container eu vou dar uma margem top S, acho que já é o suficiente. É só para dar uma margenzinha, ó. Se eu selecionar ele aqui agora, ele vai me dar uma margenzinha para cima, só para me separar do título ali. Dentro desse container, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um elemento aqui chamado flip content, ó, e vou colocar ele dentro desse container. O flip content, não tem problema se ele ficou meio esticado aqui, meio esticado não, meio comprimido aqui, mas a hora que a gente começar a trabalhar com ele, ele vai se esticar. Então o flip content basicamente é um conteúdo que ele gira, né? Ele vai mostrar um lado, e aí a gente tem algumas maneiras aqui de manipular ele para ele mostrar a parte de trás, que é como se fosse um cartão. Então a gente vai ver a frente do cartão, se a gente girar a gente vai ver a parte de trás do cartão. Então aqui no card front, né, ele tem dois espaços aqui, ó, card front e card back. Card front vai ser a frente e o card back vai ser a parte de trás. Eu vou colocar um container dentro de cada um, né? Dentro de cada um. Aqui ele ficou um pouco bugado aqui, mas por causa da minha resolução. Talvez se eu sair dessa tela e voltar, ele deve ter organizado. Beleza, ó, ele já se organizou aqui. Então, às vezes é a primeira vez que você colocar um elemento, pode ser que aconteça isso, tá? Se você sair da tela, talvez, e voltar, ele se ajusta. Eu tenho aqui, então, o nosso flip content. Dentro do card front eu tenho um container, dentro do card back eu tenho outro container. Vamos trabalhar, então, com o front, né? Que vai ser a parte da frente do nosso cartão. Eu vou colocar aqui uma expression. Uma expression dentro desse card front, dentro do nosso container. Eu não vou colocar o valor ainda da expression, porque a gente ainda vai fazer uma consulta para trazer. A intenção no card front, é trazer o título do card, certo? Aqui no card back, que é o traseiro, eu vou colocar outra expression. Vou colocar uma expression também e vou fechar aqui. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou selecionar o container, que está no card front. Eu vou dar uma classe para ele chamada card. Né? Tem uma classe chamada card, que ele basicamente cria um estilo aqui para esse container, que ele vai ficar uma bordinha e vai dar uma margenzinha para dentro aqui, vai ficar dessa forma. Novamente aqui acabou desalinhando o nosso card aqui, mas não se preocupe se acontecer isso com vocês, na hora que estiver executando ele vai estar 100%, tá? Aqui os containers traseiro, né? Eu vou dar também o estilo card. E aí o que vai ser? Esse aqui vai ser o nosso cartão, que vai mostrar o título, e o outro vai ser o cartão que vai mostrar a descrição, certo? Eu vou selecionar o flip content, tá? Aqui a gente tem algumas propriedades, e mais para frente a gente vai utilizar uma propriedade que ele tem aqui, tá? Lembra que alguns elementos executam algumas ações? O flip content também executa uma ação, e a gente vai precisar executar uma ação quando a gente girar esse cartão, certo? O que eu vou fazer aqui agora? Eu já tenho aqui o container no qual está o meu flip content, né? Eu vou colocar agora, então no meu pop-up eu tenho dois containers principais, o meu container de cabeçalho e o meu container que vai estar o meu flip content. Eu vou colocar mais um container no pop-up, tá? Quando eu solto em cima do pop-up, ele joga para o final, ele joga aqui para baixo. O que vai ser esse container aqui? Eu vou dar uma margem para ele também, uma margem top, acho que é a mesma, margem top S. Vou dar um espacinho pequeno também, ó. E aí aqui dentro o que eu vou fazer? Esse container também eu vou colocar um text align center
para mim alinhar os elementos no centro desse container. Aqui dentro eu vou colocar dois containers aqui dentro. Dentro desse container que eu preparei, eu vou colocar esse container e vou colocar mais um container. Um eu coloquei direto ali dentro, mas se eu colocar o próximo direto ali dentro, vai ficar dentro desse outro container. Então, na minha hierarquia aqui, ele vai ficar, o meu container de rodapé, né, que basicamente vai ter dois containers dentro, assim como o do meu cabeçalho lá. Só que esses aqui eu não vou diminuir eles ainda. Por enquanto, eu vou manter um acima do outro. Aqui em cima, eu vou colocar um texto. E esse texto vai estar escrito aqui, assim, did you get the description right? Então, basicamente você respondeu a descrição correta, né? Você acertou a descrição? Ok, essa aqui é uma pergunta que eu vou fazer. No container abaixo, nesse container ainda eu vou colocar o seguinte, ó, um font size H6. H6 ficou um pouquinho grande. Eu vou colocar um font size base. Vou colocar um font size base, tá? Ele ficou um pouquinho menor que o H6, já é o suficiente pra gente. No container de baixo, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aquelas colunas, lembra aquelas colunas que a gente utilizou para separar lá o formulário das telas? Eu vou pegar uma coluna dividida ao meio também e vou colocar no último container abaixo aqui, ó, no de baixo. Vou pegar esse aqui e vou colocar no de baixo. Certo? Aqui, ó, eu estou dividindo esse container aqui em dois. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou colocar um container dentro de cada um deles. Vou colocar um container aqui. Eu gosto de utilizar os containers só para manter a organização, tá, gente? Então é bom a gente utilizar. Mas fica a seu critério. Tenho dois containers aqui. Por que ele já está alinhando ao centro? Porque o meu container, aqui, ó, o meu container, esse container aqui, que é o meu container no rodapé, eu dei um text align center nele. Então todos os elementos que tiver dentro dele vão respeitar essa classe, tá? Então, eu não preciso colocar um text align center aqui para alinhar, porque ele já vai respeitar a classe que está no container acima dele na hierarquia. Eu vou colocar um ícone aqui. Esse ícone aqui, eu vou procurar aqui um like. Não, deixa eu pegar aqui e escrever like. E aqui é o seguinte, eu vou pegar essa setinha, essa mãozinha para baixo, né? Que vai ser um like. E no outro, eu vou colocar uma para cima. Um joinha, né? Então, aqui é o seguinte, você acertou a descrição? Então, a gente vai ter uma função para se a gente acertou e a gente vai ter uma função para se a gente não acertou, né? A função não, uma ação, né? Vai ser executada. Aqui nesse container que está acima da coluna, que ainda está dentro do nosso rodapé, ó, a gente tem um container escrito o título, o texto, né? Se eu acertei. E o próximo container vai estar os meus botões. Nesse container de baixo eu vou dar uma margem top S, né? Uma margenzinha acima só para me separar um pouquinho os ícones aqui. Ó. Beleza. O container que o ícone está dentro, tá? O container que o ícone está dentro, eu vou colocar uma classe chamada aqui, ó, text green. Text green, né? Eu vou pegar um mais escuro, text green darker. Ele vai me dar um verdinho ali, né, na mãozinha. E no para baixo, no container que está o ícone embaixo, ó, eu vou colocar um text red, né, vermelho. Então a ideia é aqui, ó, se eu acertei, eu vou apertar no verdinho, se eu errei, eu vou apertar no vermelho. Beleza? Então, ok. Agora, vamos fazer a nossa consulta para a gente conseguir trazer os cards que a gente precisa estudar, certo? A gente vai ter lá alguns cards cadastrados e a gente vai trazer esses cards. Eu vou selecionar o pop-up, tá? Eu vou clicar na borda do pop-up que eu vou selecionar o pop-up e vou... Não preciso, na verdade eu nem preciso diminuir esse pop-up aqui. Eu vou trabalhar com uma consulta aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar aqui no main subject, na nossa tela, né? Todos os elementos dentro do container, ele pertence à tela. Então a gente vai utilizar uma consulta na tela. Eu vou criar uma consulta. E essa consulta vai ser o seguinte. Eu vou buscar os cards. Eu vou lá buscar os cards. E eu vou fazer um filtro do seguinte, ó. Primeiro eu quero que traga somente os cards que são meu, né? Então, created by igual get user ID. Get user ID. Porque eu não quero trazer cards para cá de outro usuário, certo? Então, essa é a minha principal. Segundo, eu quero trazer cards que o reviewed é igual a false. Lembra? Aqui é para isso que a gente vai utilizar o reviewed, aquele atributo reviewed lá que a gente criou na base de dados, né, na tabela dos cards. Por quê? Esse reviewed ele vai comandar, né, a gente vai trazer somente os que não foram revisados. Por isso que eu trouxe o false. E lá, quando a gente clicar no joinha, a gente vai transformar esse reviewed para true
Assim ele não vai vir na consulta, para a gente não precisar revisar ele, certo? Ok. Aqui ainda precisa de uma coisa. Se eu só executar essa consulta, beleza, ele vai trazer os cards aqui, né? Ele vai trazer, na verdade, ele vai trazer diversos cards que eu tiver criado. Só que primeiro, eu só quero que ele traga um, porque eu só vou mostrar um card ali no nosso flip, né? E aí é o seguinte, eu preciso agora comandar esses cards. Por quê? Porque eu vou precisar passar cards, certo? Então o que eu vou fazer, né? Isso aqui é que você tem que pensar bastante na hora de fazer, porque essa aqui é uma lógica, né? O que eu vou fazer? Para mim comandar esses cards, eu vou criar uma variável local que vai se chamar card ID, certo? É o card ID. Por enquanto, pode ser que fique um pouco confuso para vocês, mas qual que é a minha ideia? Eu já pensei lá na frente o que eu vou fazer, né? Então eu estou executando agora os passos para mim chegar no meu resultado. O que eu vou fazer? Para mim, eu quero que traga os cards cujo o card ID esteja aqui dentro desse card, certo? Mas só que quando eu iniciar o meu estudo, eu não vou ter nenhum card selecionado ainda, certo? Então o que eu vou fazer? Ó? Se eu disser bem assim, eu quero que traga o card ID cujo seja esse card ID, né? Eu quero que traga o card cujo ID seja esse card ID da minha variável local. Só que quando eu iniciar esse pop-up, eu não vou ter nenhum card aqui dentro, nessa variável. Vai estar vazia. Assim, a minha consulta não vai trazer nada, né? Então, eu preciso que traga alguma coisa. Então, aqui a lógica vai ser o seguinte. Lembra da condição que eu trago alguma coisa independente da condição que esteja aqui? Que eu tenho que ter uma condição que dê true, né? Então, vai ser o seguinte, ó. Card ID igual a nulo ou, né? Ou card ID igual a card ID. Igual a nossa variável card ID. Não confunda. O que eu estou dizendo aqui? Ó? Que se a minha variável local estiver nula, eu quero que traga o primeiro card que você encontrar aí na base de dados. Eu quero que você traga o primeiro que você encontrar aí. Beleza? Agora, se ele não estiver nulo, por quê? Porque a gente vai preencher ele ainda. Se ele não estiver nulo, eu quero que você traga o card, né, da base de dados, cujo o ID seja o ID que esteja aqui dentro, certo? Isso aqui vai funcionar para a gente iniciar o nosso estudo. Quando a gente iniciar o nosso estudo, a gente não vai ter nenhum card ID aqui dentro desse ID. Então eu quero que ele vá lá e busque o primeiro que ele encontrar na base de dados, certo? Essa condição aqui vai dar true. Assim, quando eu continuar estudando, aí eu vou vir preencher esse card ID aqui. Aí, esse aqui não vai estar nulo. Aí, se ele não tiver nulo, aí eu quero que traga, né? Ou ele está nulo, ou me traga o card que está guardado dentro dele. Beleza? Ok, então isso aqui, por enquanto, é o suficiente, eu acho que já para a gente trazer. Ah, tá, eu vou criar uma ordenação aqui, por mais que eu vá trazer só um, só para a gente ter certeza que ele vai trazer o primeiro card que ele encontrar, eu vou ordenar pelo identificador do card, né? Então, só para mim ter certeza que eu vou trazer o primeiro card que eu encontrar na base de dados. Então, eu vou colocar aqui uma ordenação de card ID do Ascend, né? Vai ser de cima para baixo. Então, a nossa consulta aqui, eu acho que ela está ok. Aí, o que eu vou fazer? No meu card, no meu front aqui, né? Ah, tá. O que eu fiz? Eu fiz aqui, agora ele meio que se ajustou aqui, mas o meu card aqui, o meu container, ele está com estilo card. E aí, só que eu vou fazer o seguinte, ó, no edit tree, eu vou pegar esse meu container, o meu container do meio, né? Os três principais containers. Cabeçalho, conteúdo, rodapé. Basicamente é isso aqui que eu fiz. O meu container, que é o conteúdo aqui, eu vou colocar um text align center. Só para ele trazer para o centro aqui, né? Os elementos. O meu container, que está o meu card front, né? Que é a minha parte da frente, eu vou colocar um aqui, ó. Uma classe chamada bold, só para me deixar em negrito. Aqui, qual que é o valor que a gente vai dar para essa expressão? Eu vou pegar a minha consulta getCardsByCreatedBy, né? Eu vou pegar o título do meu card. Eu quero que aqui dentro mostre o título dele. E no meu card de trás, eu quero que mostre a minha descrição, ó. getCardsByCreatedBy, card description. Eu vou querer que mostre a descrição. Iniciei o pop-up, vai mostrar o título. Aí eu vou pensar, qual que é a resposta? Qual que é a descrição desse título? Aí eu clico e verifico se ele está correto. Se ele estiver correto, a gente vai fazer uma ação aqui para a gente passar para o próximo card. E aí, quando a gente passar para o próximo card, eu vou fazer com que esse card aqui esteja, eu passo o review dele para true. Por quê? Porque ele não vai vir mais nessa consulta, porque a gente está filtrando porque esteja com o review de false, né?
Agora, se eu clicar no vermelho, eu vou passar para o próximo card, porém, eu não quero passar o reviewed para true. Eu quero manter ele reviewed false. Por quê? Quando eu chegar no final de todos os meus cards que eu for trazendo na base de dados, eu quero iniciar lá no começo. Eu quero que volte a buscar o primeiro card. Primeiro card que não esteja com o reviewed true, né? E aí ele vai voltar, ele vai fechar o ciclo, vai voltar para o início, vai fazer um loop. Até eu ir passando, até eu ir acertando todos, até que vai chegar uma hora que eu não vou ter cards com o reviewed true, ou com o reviewed false, na verdade. Certo? Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente já pode começar a fazer as nossas ações. Eu já tenho aqui basicamente o meu pop-up pronto. A gente precisa fazer agora as ações para ir buscar o próximo card. Ou seja, essa ação aqui ela vai ser responsável por trazer o primeiro card que ela encontrar na base de dados, certo? Só que agora eu preciso pegar o próximo. Se eu já acertei esse ou não, eu quero ir lá buscar o próximo card. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na aba lógica. E aqui na pastinha card mesmo, pode ser na pasta card, não tem problema. Eu vou criar uma nova ação que vai se chamar get next card. Certo? Eu vou pôr um underline aqui só para ficar legal. Get next card. O que eu preciso para mim pegar o próximo card? Eu preciso do identificador de um card, né? Para mim saber qual que é o próximo, eu preciso saber qual que é o atual, certo? Então eu vou mandar o card atual para lá e para mim descobrir qual que é o próximo. E o que esse next card vai me retornar? O próximo card. Next card ID. Ele vai me retornar o próximo card que ele encontrar. Ok? Então essa ação aqui vai ser o seguinte. Eu preciso de mais um parâmetro de entrada, que ele vai ser o seguinte. Eu vou chamar de isCorrect, né? Por quê? Para aqui para dentro, eu vou passar se esse card eu acertei ele ou se eu não acertei. Ele já vai ser do tipo booleano, né? Porque eu coloquei o is aqui, ele já vai reconhecer que é booleano. Ok. O que a gente precisa fazer aqui? Primeiramente, eu preciso verificar. Por que eu coloquei esse isCorrect? Porque tanto a minha ação negativa como a minha positiva, eu vou executar essa mesma ação, tá? Eu vou comandar qual é a ação que eu vou executar aqui dentro de acordo com esse parâmetro aqui. Vocês já vão entender. Primeiro eu vou colocar um if aqui, que eu vou verificar uma condição. Esse if vai verificar o isCorrect. Como ele é booleano, eu não preciso colocar mais nenhuma instrução aqui dentro. Ele já reconhece que é o booleano. Então, se o isCorrect vier para cá para dentro true, ele vai seguir o caminho true. Se não vier, ele vai seguir o caminho false. Ok. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos supor que a pessoa acertou. Se a pessoa acertou, o que eu vou fazer? Eu vou trazer um aggregate aqui para dentro. Esse aggregate, eu vou buscar a tabela card e eu vou filtrar pelo identificador do card. Ó. Eu quero que traga o card cujo ID seja este card ID que está chegando aqui, que é o card ID que eu estou trabalhando lá na tela, certo? Ele vai me trazer esse card. Só preciso desse filtro. E eu quero que ele traga somente um max record, certo? O que eu vou fazer aqui agora? Aqui, a próxima coisa que eu vou fazer é o seguinte. Se ele acertou, eu quero alterar o reviewed dele, né? O que eu vou fazer? Próxima coisa, pego um assign. Eu vou pegar o retorno dessa consulta, o atributo reviewed, e vou passar ele para true, né? Porque eu revisei esse card, eu acertei ele, beleza, é assim que eu preciso. Agora, eu vou trazer a ação card creator update, o reaproveitamento das ações que a gente utiliza, né? O que eu vou fazer? Eu vou trazer o card creator update porque ele serve tanto para criar como cadastrar um card lá na tela, como ele vai também servir para atualizar esse card aqui, certo? Passei o reviewed para true, então eu vou escrever aqui só no label set reviewed, né? Eu passei o revisado dele para true, então para o source desse creator update eu vou passar o resultado dessa consulta. O topic ID, lembra que ele pede um topic ID? Se a gente for atualizar, né, um card, criar um card, na verdade, a gente precisa do topic ID. Eu vou passar o topic ID dele mesmo, né? Porque ele só, como é um card que a gente está atualizando, lembra que ele só vai setar se for um novo, né, da forma que a gente criou lá. Então não tem problema, eu vou passar o dele mesmo aqui só para completar esse campo, certo? Ok. Eu peguei e agora eu verifiquei se ele está correto. Fui lá e busquei esse card, já que ele está correto. Vou alterar o atributo review dele para true e vou salvar na base de dados. O que eu vou fazer depois disso? Agora, eu preciso vir aqui e buscar o próximo card, né? Já fiz o que eu queria aqui, agora eu preciso buscar o próximo card.
Agora, beleza, eu vou deixar isso aqui no canto, paradinho, e já vocês vão entender por quê. A gente já vai continuar aí. Se a pessoa não acertou, o que eu quero fazer? Eu só quero buscar o próximo. Eu não vou alterar o review dele para true, eu só quero ir lá buscar o próximo card. O que eu vou fazer? Eu vou lá, eu vou vir aqui, ó, trazer um aggregate, porque agora eu vou pesquisar o próximo card. Aqui eu vou pegar a tabela card, né? E vou fazer o filtro do seguinte. Eu vou colocar o sort também, né? A ordenação, para mim ter a certeza que eu vou pegar o primeiro também que eu encontrar. Só que tem que ser o primeiro, na verdade, após o identificador que está chegando aqui. Então no filtro eu vou fazer o seguinte. Eu quero que traga o card que o created by seja getUserID, que seja meu, né? getUserID. Eu quero que traga esse card que seja meu, eu quero que pesquise que seja meu. Eu quero que o revealed dele seja igual a false, né? Porque eu quero trazer o próximo que esteja, que não foi revisado ainda. E agora é o seguinte, como é que eu vou pegar o próximo card? Vamos supor que o card que eu estou revisando ali é o card ID número 10. E como é que eu vou fazer para pegar o próximo? Eu tenho que fazer o seguinte, eu não posso colocar, por exemplo, uma lógica que daria para fazer, me traz o card, verifica o ID do card e adiciona o número 1 nele que vai ser o próximo. Por exemplo, vamos supor que está vindo 10 e eu iria substituir o ID desse 10 para 11 e iria buscar o 11. Dessa forma não funciona. Por quê? Porque pode ser que o card 11 não seja seu. Pode ser que você cadastrou o card 11 e aí o seu colega que tem uma conta aqui, que tem um cadastro aqui, foi cadastrar um card para ele e pegou o 11. Dessa forma não vai vir na nossa consulta, porque eu só quero que traga card meu, certo? Então como é que eu vou fazer? Eu quero que traga o card cujo o ID seja maior do que o ID que está chegando aqui. Eu não estou trazendo o ID do card atual lá, vamos supor que ele é o 10. Aí beleza, a consulta vai procurar o card cujo o ID dele seja maior do que 10, que seja meu e que o review seja falso. Entendeu? Então ele vai automaticamente ir lá buscar o próximo card que ele encontrar na base de dados, que bata com essas condições. Então vamos supor que o meu próximo card que não esteja reviewed seja o 25, né? Ele vai ver se o 25 é meu, ele vai ver se o 25 está com reviewed false, e ele vai ver que o ID 25 é maior que o ID 10, que é o ID que chegou aqui, certo? Então, dessa forma aqui, ele já vai pegar, eu vou colocar aqui até a descrição, getNextCard, né? Essa aqui é a função, essa aqui é a consulta para pegar o próximo card. Beleza. Peguei o próximo card. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou colocar aqui um assign. E aí, esse assign vai ser o seguinte. O next card que eu vou mandar de volta para lá vai ser o resultado dessa consulta aqui, getNextCard.list.card.cardID, certo? Que ele vai pegar o identificador desse aqui. Inclusive, eu vou colocar aqui o max record 1. Só preciso pegar um card, eu preciso pegar só o próximo. E eu vou pegar o identificador dele e mandar para fora, certo? E aí aqui, o que eu vou fazer? Aí eu fiz o seguinte, se está certo, se está correto, eu pego este card que está na tela lá, que é o correto, passo o review dele para true, porque eu já revisei, atualizo. Após isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer ele para cá, aí eu volto para o fluxo, certo? Eu só vou executar isso aqui se o card se eu assinalei ele lá como correto, entendeu? E aí, se ele for correto, ele vai fazer isso aqui e vai buscar o próximo. Se não for correto, ele somente vai vir aqui para o false, buscar o próximo e me devolver o ID do próximo card. Ok. Essa ação aqui, basicamente, ela está pronta. Né? É bem simples. Né? Só tem que ter uma lógica. Você só tem que ter a lógica para criar a consulta corretamente. E a gente vai voltar agora lá para a interface. Né? Vamos voltar lá para a nossa interface. E aí é o seguinte. Esse card aqui, essa consulta do card, ele está lá buscando o primeiro card que ele encontrar. Certo? Só que aí o que a gente vai fazer? Esse botãozinho, esse ícone aqui, ele vai executar uma ação. Eu vou criar aqui, linkar ele para a nova Client Action. Cadê ela aqui? Qual que é o nome dela? Link on click. É essa aqui, Então é aqui, Next card on click. Nessa next card on click, eu vou fazer o seguinte, aqui, o que aconteceu? Quando a gente transforma em ícone, eu vou pegar esse ícone aqui também vou passar para aquela mesma ação, next card on click. Ele tira a nossa cor. Então o que eu vou fazer? A cor a gente deu no container. Eu vou tirar essa cor daqui, tá? Eu vou dar um Ctrl X aqui,
ou dá um Ctrl C e apaga. E eu vou colocar essa classe no link, tá? No link. Eu vou selecionar o link e vou dar ele aqui, ó. Essa aqui, no container, eu peguei o head, posso dar um Ctrl C e apagar. E no link, ó, no link da mãozinha, na classe, eu vou dar o text head. Beleza, voltei a como eu estava. Só que agora ele é um link, né? Beleza, esse link aqui ele vai executar uma ação e esse link aqui vai executar a mesma ação, tá? Ambos vão executar a mesma ação. Como que eu vou saber qual que eu acertei e qual que eu não acertei? A minha client action, que é o next card click, eu vou passar um parâmetro de entrada para ele chamado isCorrect, que ele também vai ser booleano, ó. Então os meus dois links aqui estão pedindo, ó, qual que esse isCorrect aqui vai mandar e qual que esse isCorrect vai mandar. O verdinho, o isCorrect, eu quero que ele mande true. Por quê? Porque eu acertei, certo? Eu quero que ele mande o valor de true. E o outro, eu quero que ele mande o valor de false. Ou seja, ambos vão executar a mesma ação, mas cada um vai executar passando um valor diferente. Então o resultado dessa ação vai ser diferente. Esse aqui vai passar true e esse aqui vai passar false. Vamos para dentro da nossa ação agora. Next card on click. Aqui a gente vai puxar o nosso get next card, lá na aba logic, né? E aqui para dentro eu vou fazer o seguinte, ó. Qual que é o card ID que eu tenho que passar ali para dentro? Qual que é o card atual? É o card que vem da consulta, tá? Get cards by created by, né? Vamos só ter certeza se é esse mesmo. Get cards by created by, é esse mesmo. Eu vou passar o identificador. E o isCorrect? Eu vou passar o meu parâmetro de entrada isCorrect da minha client action. Se vier, se eu clicar no true, vai passar o true. Se eu clicar no false, vai passar o false. E lá dentro, a gente tomou decisão diferente para cada um. Beleza? Ok. O que eu vou fazer aqui agora? Executei a minha ação. Ou eu atualizei o reviewed ou não. Agora eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar um assign. E agora, nossa variável local card ID aqui, ó, é aqui que está o pulo do gato. É aqui que eu estava falando naquela hora que a gente ia precisar dela para fazer aquela consulta. Eu vou pegar ela, tá? Eu vou vir aqui, ó, no nosso assign, eu vou selecionar o nosso card ID, que é essa nossa variável aqui. Ela vai receber o next card ID, o novo ID que está vindo da nossa ação. Beleza? Dessa forma, eu estou passando, agora sim, eu estou passando o identificador para dentro dessa variável local. E agora, então, ela não é mais nula. Se ela não é mais nula, a nossa consulta vai ir buscar o identificador cujo identificador estiver dentro dela, que vai ser o próximo card, certo? E aí, o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer após isso? Eu tenho que atualizar a minha consulta. Porque ela estava com uma consulta, agora eu preciso atualizar ela. Ok, eu tenho que atualizar aqui o get cards by created by. É esse carinha aqui, ó. Dessa forma, o que eu vou fazer? Tem mais uma coisa aqui que eu quero fazer agora. É o seguinte. Basicamente, já está meio funcional, né? Eu acho que se a gente tentar entrar aqui, já vai funcionar. Só que agora eu quero que faça o seguinte, ó. Quando eu chegar, quando eu abrir essa tela, eu não quero que apareça esses botões aqui, ó. Eu não quero que apareça eles. Eu só quero que eles apareçam quando eu virar o card. Do jeito que está aqui, o meu pop-up já vai abrir contido. Aí independente se eu clicar para ver a descrição ou não, o botãozinho já vai estar ali para mim passar, né? Se eu acertei ou não. Só que aí o que acontece? Eu não quero ter essa opção de clicar antes de eu girar esse card. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova variável local, tá? Uma nova variável local chamada showButtons, né? ShowButtons, pode ser. Ele também vai ser do tipo booleano. O que eu vou fazer agora? Eu vou lá no widget tree, eu vou dentro do meu pop-up e eu vou pegar o último container, que é esse container aqui. Esse container, eu vou colocar ele dentro de um if, certo? E a condição dele vai ser o showButtons. Ou seja, se o showButtons for true, ele vai mostrar os botões. Se ele for false, não vai. Ele vai mostrar a parte false aqui que não tem nada dentro. Beleza? Só que como que a gente vai manipular ele? A gente vai selecionar aqui o nosso content flip, o flip content, né, que é o nosso elemento. E ele vai executar uma ação, ó. Handler aqui, ó, um evento. Qual é o nome dele? OnFlip. Ou seja, ao flipar, né, ao virar, ele vai executar uma ação. Eu vou dar uma nova client action, tá? Quando eu dou uma nova client action, automaticamente ele já trouxe um parâmetro de entrada aqui, que o próprio elemento comanda. Se eu clicar, quer dizer que ele está mandando o isFlipped para true, né? Para true aqui. Se eu mandar o flipped para true, se eu clicar e eu der o flip, ele vai trazer aqui um valor true. Aí eu quero que esse valor true seja passado por showButtons. Ó. Entendeu? Aí agora ele vai passar o valor true para o showButtons. O showButtons vai pegar e vai
simplesmente o show buttons, na verdade, vai inverter aquele if lá embaixo e vai aparecer os botõezinhos, certo? Cliquei então para virar o card, ele passa o valor do isFlipped, né? Que o elemento vai trazer, ele vai trazer true, porque eu flipei. Aí ele vai passar o valor de true do isFlipped aqui para o show buttons. Aí ele vai mostrar os nossos botõezinhos lá para baixo, certo? Agora, o que eu quero fazer também? Quando eu passar, aí vamos voltar lá para nossa ação, tá? Quando eu voltar lá para nossa ação. Se eu passar aqui, deixa eu ver aqui, ó. Opa, eu colapsei aqui. Vamos lá para a nossa ação que era o Next Card on Click. Se eu pegar, fui lá, passei esse clipe, ou eu revisei ou não, e aí eu vou, busco o próximo card, passo para cá, atualizo a consulta, e aí essa consulta vai trazer esse card de acordo com esse ID. Após isso, eu quero colocar aqui, ó, um assign, né? Vou colocar um assign aqui, fazendo o seguinte, na verdade eu não vou colocar aqui, eu vou colocar nesse mesmo assign de cima, antes de atualizar a consulta. Se eu colocar no de baixo, o que pode acontecer? Ele pode atualizar a consulta, mostrar a descrição do novo card, e aí depois esconder os botõezinhos lá. Eu não quero que aconteça isso, eu quero que primeiro ele esconda, né? Primeiro ele vem aqui e esconda o nosso botão, eu quero que passe o botão para false, para daí então atualizar a consulta. Aí ele vai atualizar a consulta e vai mostrar o novo cardzinho que aparecer ali, né? Ok. O que a gente pode fazer aqui agora? A gente pode publicar e ver como está ficando, né? Eu sei que ainda tem alguma coisinha que dá para a gente fazer, mas vamos ver como está ficando esses cards aqui. E o que eu queria falar para você agora? Eu queria que você pausasse esse vídeo agora e fosse lá na sua aplicação e criasse alguns cards, tá? Eu queria que você criasse alguns cards para poder testar, porque durante aqui a aula eu não cheguei a criar muitos cards, então você faz o seguinte, você pausa o vídeo e enquanto isso eu vou dar uma pausa aqui e já volto com alguns cards criados lá, tá? Bom, eu cadastrei alguns cards aqui na minha aplicação e eu espero que você tenha cadastrado no de vocês também, só para a gente conseguir começar a testar, beleza? Então eu vou dar aqui um Open Browser, né? E aí a gente já vai começar a testar para ver como que está funcionando. Eu fiz os cadastros aqui em algumas desses assuntos principais, tá? Então eu vou dar o Start aqui. Quando eu der o Start eu vou executar a relação, né, de abrir o pop-up. Então eu clicando aqui, ó, já vai aparecer aqui, ó, cards de estudo, né, adivinha a descrição. E aí vai aparecer o título do meu card, né? Como criar uma Static Entity. Lembra? Esse card aqui eu criei com vocês na aula passada, eu acho. Na aula passada não é atrasada, acho. E aí a ideia é ler a descrição para você sempre conseguir lembrar para que serve aquele né, determinado assunto que você cadastrou ali como um card. Então isso vai ajudar bastante você a fixar conteúdo. Beleza, então sempre vai fazer você lembrar e estudar cada vez mais. Então aqui a pergunta é, como criar uma entidade estática? E aí antes de eu clicar, né, eu tenho que responder para mim mesmo. Eu tenho que ir lá na aba Data, clicar com o botão direito no Database e adicionar uma nova entidade estática. Ok, aí eu clico. Essa é a minha resposta? Beleza, eu clico. E aí aqui está aqui, ó, dei um clique no botão direito do mouse no Database, né, na aba Data, e clicando em adicionar nova Static Entity. E aí aqui é o seguinte, você acertou, né, a descrição? Aí aqui você decide, né, seja honesto consigo mesmo, e aí você vai assinalar o sim ou não, né, o joinha ou o negativo. E aí, o que vai fazer? O joinha vai fazer com que esse card passe o review dele para true. O que eu vou fazer aqui? Ó? Só para a gente lembrar, se eu clicar de volta aqui, ó, ele acaba escondendo aqui por causa daquela ação que a gente criou para esconder os botões aqui de baixo. Esse aqui é o How to Create Static Entity, é o primeiro card. Vamos fazer o seguinte, vamos ver, eu vou marcar ele como eu não consegui finalizar ele, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar e marcar ele como eu não acertei, certo? Ok, olha aqui um bug que aconteceu aqui. A gente pegou e a gente passou para o próximo card e aí ele simplesmente já veio esse card virado. Então esse aqui é um erro que a gente tem que consertar. Ele deveria vir assim, ó, com o título, né, aberto. Então o que eu vou fazer? A gente já vai consertar, mas a ideia aqui vai ser o seguinte, ó. Como eu escrevo um texto na aba do meu navegador? Aí eu responderia para mim aqui, ó, preenchendo um texto na propriedade title da web screen, certo? Esse aqui eu vou marcar como eu acertei.
Beleza? Ó, ele já passou para o próximo e pegou a descrição já. Vamos consertar isso aqui? Vamos voltar aqui para o Service Studio. E aqui é o seguinte, na nossa ação que a gente passa para o próximo, e eu vou fazer aqui, ó, Next Card on Click. Na nossa ação aqui, eu vou fazer o seguinte, depois de atualizar a nossa consulta, pegando o próximo card, eu vou trazer aqui ó, uma Run Client Action. Tem uma ação aqui que ela comanda esses cards manualmente. Eu vou escrever aqui, ó, flip, e é esse aqui, ó, flip content front, né? Se a gente está com a parte de trás aberta do card e a gente passou, eu quero que dê um flip content para frente, né? Que volte o card para frente. Eu vou selecionar ela. Ela me pede o widget ID. O que é o widget ID? É o elemento flip, né? O elemento flip ali lá, o flip content. Para mim pegar ele aqui, eu preciso de identificar ele. Como é que identifica ele? A gente já comentou sobre isso em alguma aula. Eu preciso dar um nome para ele, tá? Flip Card Content. Eu vou colocar esse nome, tá? Flip Card Content. Então eu vou voltar lá para a nossa ação. E aqui agora eu consigo encontrar ele, ó, Flip Card Content, certo? Então a ideia é, pegou o novo cartão, o próximo card, né? Passou isso aqui pegou o próximo card ID. Esse show buttons aqui, inclusive, tá? Para esconder os botões ali, eu não preciso mais comandar ele, né? Eu não preciso comandar ele. Por quê? Lembra que quando eu flipo, né? Quando eu mudo ele para a parte de trás do card, ele identifica lá aquela variável, ele executa aquela ação que passa o valor para a variável lá que aparece os botões embaixo. Se eu fizer isso aqui ele vai executar aquela ação novamente. E aí ele vai mandar um valor contrário, ele vai mandar o false, né? Porque ele vai mandar aquele isFlipped aqui, ó, flip content. Ele vai mandar o valor dessa isFlipped como false. Quando eu clicar, ele vai mandar como true para mostrar os botões, e eu executar essa ação, ele vai executar essa ação de novo, mandando o isFlipped como false e escondendo aqueles botões para a gente. Beleza? Vamos testar aqui e vamos ver se está funcionando. Ok, terminou aqui, vou dar o Open Browser para abrir novamente. E aí, vamos ver se ficou legal agora. Ó. Dei o play, ele pegou o primeiro card, né? Static Entity. E aí eu vou passar aqui. Não, ela eu não vou marcar, só para a gente deixar ela marcada aqui para a gente saber se a gente vai dar o loop de novo. Olha aqui, ó. Já funcionou. A gente clicou agora para passar para o próximo card. O que ele fez? Ele voltou a partir da frente do nosso card. Beleza? Já apareceu outro aqui, ó. Qual tipo de atributo eu preciso para salvar um arquivo? Eu preciso setar o data type desse atributo como binary data. Aí eu clico aqui, tá aqui, ó, eu preciso criar o atributo e setar ele do tipo, o data type dele para binary data. Acertei. Aí, beleza, eu vou passar aqui alguns mais rápido, tá? Eu vou passar aqui alguns mais rápido, vou passar esse aqui, ó, o que uma client action, para que serve a client action da aba logic, né? Eu vou passar esse aqui para não. E aí eu vou passar aqui alguns para não, ó, tipos de parâmetros de entrada e saída, né? Tipos de parâmetro. Vou passar para sim. Vamos pegar aqui, ó. Tá, aqui, ó. Já voltei para a próxima. Como criar uma entidade estática. Aí ele passou de novo. Não acertei. Ele vai pegar o próximo. Né? Para que serve a Client Actions na aba Logic? Não acertei. Para criar uma Client Action reutilizável, né? Quais tipos de parâmetro eu posso usar na animação na aba Logic? Parâmetro de entrada, parâmetro de saída. Não acertei. Aí ele voltou. Ele tá gerando esse loop. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vou fechar aqui. Vamos dar mais uma incrementada aqui. Seguinte, eu vou vir na tela principal. Aqui no título, tá? Onde está o título, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um container. Eu tenho esse container principal e eu vou colocar mais um container aqui dentro, em cima da expressão. Ó. Em cima da expressão, eu vou colocar um container. E eu vou adicionar essa expressão a um container também. Então eu vou dividir aqui dentro e colocar duas coisas. A expressão que é o título, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma margem top S, margem top S. Vou dar uma margem pequenininha aqui. E aí nesse de cima aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou alinhar os elementos dele para a esquerda, vou alinhar de volta para a esquerda, porque o meu container lá, o container que é o principal aqui, né, na verdade não é esse, é o meu container aqui, ó, que está o meu conteúdo, ele está alinhando tudo ao centro. Esse aqui em específico eu quero alinhar de volta à esquerda, então eu vou colocar aqui ó, um text align left, eu vou puxar os elementos para a esquerda. Nele aqui eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar uma expressão, tá? E nessa expressão eu vou fazer o seguinte,
Deixa eu fechar aqui, vamos voltar aqui para a nossa consulta dos cards. Eu vou adicionar aqui dois joins. Eu quero adicionar o tópico, né? Ele vai trazer o tópico desse card. E eu vou adicionar também o assunto principal. Por quê? Eu vou mostrar qual que é o assunto principal e qual que é o tópico daquele card. Então aqui nessa expressão, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, vou pegar da nossa consulta, vou pegar da nossa consulta aqui qual que é o... Opa, eu peguei a consulta errada. É essa aqui, ó, Get Cards. Eu vou pegar aqui qual que é o assunto principal, o nome, e eu vou concatenar eu vou colocar aqui só essa setinha aqui, ó, e vou concatenar agora com o tópico, o nome do tópico. Vai ficar assim. E aí, beleza, vai ficar o nome do nosso assunto principal e o nome do tópico daquele card. Só que eu quero tirar esse bold aqui. Eu vou colocar aqui semi-bold. Vou colocar aqui semi-bold. Ficou um pouquinho mais clarinha a fonte. Beleza? Então, isso aqui é uma incrementada que a gente vai dar. Outra coisa que eu queria fazer. Eu quero, na verdade, vamos fazer esse teste ainda lá no navegador. Eu vou publicar aqui. E vou dar o Open in Browser. A gente vai ver esse ajuste ali, mas eu quero fazer uma outra coisa. Eu quero fazer o seguinte, ó, vou dar o play. Aí aqui ele vai aparecer, ó, a qual o assunto principal e a qual o tópico, né? Então o assunto principal é o meu database, dentro lá eu tenho um tópico chamado Static Entity e aqui o título do meu card. Aí beleza, eu vou passar ele como revisado, tá? Vou passar ele como revisado. É esse aqui, ó, do meu assunto principal Logic, tópico Client Actions. Vou passar ele como revisado também. E esse aqui eu vou passar como revisado, acho que era 3, né? O que aconteceu? Acabou os meus cards. Quando acabar os meus cards, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso deixar aqui, né? Vai ficar estranho, né? Acabou os meus cards que não estão revisados. O que eu vou fazer? Vamos vir para o Service Studio e vamos fazer o seguinte. Vamos lá na nossa ação que pega o próximo card e vamos verificar o seguinte, ó. Pegou o próximo card. Se ele vier vazio, vamos colocar uma condição depois do próximo card e vamos verificar o seguinte, ó. Tá vazio? Né? Quer dizer que não trouxe mais nenhum card. Tá empty? O que eu vou fazer? Se ele tiver vazio, eu vou pegar e vou passar o seguinte, ó. Está vazio, eu vou passar um outro parâmetro de saída, tá? Vou parar um parâmetro de saída chamado close, né? Fechar. E ele vai ser booleano. Booleano, cadê booleano? Se estiver vazio, eu vou passar o close para true. Eu vou passar aqui, ó. Vou passar o close para true. E aqui nesse next card ID eu vou deixar o close, vou deixar o close como false, né? Para não permitir fechar. O close para true. E aí eu vou passar o seguinte, eu vou passar o next ID, o next card como nulo. Por quê? Porque se eu quiser executar de novo aquilo ali, aquele meu next card vai estar nulo e aí ele vai tentar buscar o primeiro que ele achar lá. OK? Então eu vou dar um end aqui, ó. Se tiver vazio, ele vai mandar um sinal de ó, fecha. Ele vai mandar o close como true. Vamos voltar na nossa ação next card um clique. Após a execução, tá? Após a execução, eu vou fazer o seguinte. Eu vou, na verdade, após a execução não. Após o card ID. Por quê? Ou ele pode trazer um card válido ou ele pode trazer um nulo. Então, eu vou só trazer aqui. Pode ser depois pode ser depois de tudo, na verdade. Pode ser depois de tudo. Depois que ele fizer tudo, eu vou fazer o seguinte. A condição vai ser o resultado da nossa ação close. Resultado da ação.close. Na verdade, eu não vou pôr depois de tudo pelo seguinte. Ó, eu vou desconectar ele aqui. Agora, pensando bem, eu acho que não é bom a gente colocar depois de tudo. Por quê? Eu vou colocar antes da consulta. Antes de atualizar a consulta. Porque senão a consulta pode atualizar, ficar aquele cardzinho em branco e depois fechar. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um next card close aqui. Eu vou verificar, né? Se é para fechar. Se for para fechar, eu vou chamar aquela nossa ação do show pop-up um clique. Que ele vai fechar o nosso pop-up automaticamente. Certo? Ó. Fechei o nosso pop-up. Então ele vai executar e vai passar o resultado do card ID, do next card ID, ou ele pode vir, se ele encontrar, ele vai vir um válido, se ele não encontrar, ele vai vir nulo. Passou ali para dentro. Aí eu dou um close. Depois que eu der um close, o que eu posso fazer? Depois que eu der um close, na verdade, eu posso fazer isso aqui, ó. Em vez de dar o end, eu posso pegar e fechar o pop-up, aí depois eu atualizo ele de novo e mudo isso aqui, não faz diferença. O importante é sumir o pop-up da nossa tela. Certo? Só que aí tem uma questão seguinte.
Quando eu passar o show pop-up on click, aqui é a nossa ação de abrir o pop-up, o que eu deveria fazer? O que vai acontecer se acabou os meus cards, né? E eu adicionar um novo card lá, por exemplo? Essa consulta, se eu vier, ela vai atualizar até, mas vamos supor que eu precisasse atualizar ela quando eu abrir o pop-up. O certo é o seguinte, ó, eu atualizar essa consulta ao abrir o pop-up, certo? Quando eu for abrir o pop-up, eu atualizo a consulta, só para pegar a forma mais atual dela, né? O resultado mais atual dela. E aí, o que eu posso fazer? Se quando eu abrir o pop-up, eu vou atualizar essa consulta, eu posso pegar essa consulta e deixar o fetch dela aqui, ó, at start, para only on demand. Por quê? Quando eu chegar nessa tela de main subject aqui, quando eu chegar nessa tela e ele tiver com at start, independente se eu for olhar o card ou não, ele vai executar essa consulta. Ou seja, ele vai fazer uma consulta que talvez eu nem precise utilizar. Mas, se eu deixar ele only on demand, né, ele só vai executar essa consulta se eu chamar ela. O que eu vou fazer? Ao abrir o card, se eu abrir o pop-up, na verdade, se eu clicar nesse botão aqui de abrir o pop-up, ele vai primeiro mandar uma execução de atualização nessa consulta. Aí ele vai buscar o que precisa. Beleza? Ok. Dessa forma, não tem como a gente testar agora, porque se você terminou de estudar os seus cards, a gente passou todos os atributos revisados para true, e aí agora essa consulta não vai encontrar mais, então quer dizer que eu nunca mais vou poder estudar. Se eu estudar só uma vez, não vai estudar, né? Então só vi uma vez e acabou. Então vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui, ó, nesse container aqui ainda, eu vou pegar o widget tree, vou expandir ele. O primeiro é um link, né? É o link que a gente fez o botãozinho de play. Eu vou copiar ele, eu vou copiar esse link, e dentro do container principal eu vou colar. Ele vai lá para o final, só que eu vou puxar ele para o início. Agora ele vai ser antes, tá? Antes do play. Eu vou mudar o ícone, eu vou dar 2 cliques no ícone aqui e vou mudar ele. Eu vou colocar aqui um refresh. Um refresh. Refresh é legal. Esse refresh aqui, a gente vai utilizar ele para zerar esses cards. O link dele, ele está setado para o show pop-up on click, que é o mesmo do antes. Então eu vou criar uma nova client action. Ele vai executar uma nova client action. Então ele vai aqui, ó, reset cards on click, o nome dessa ação nossa. O que a gente vai fazer? Eu vou lá na aba Logic, vou criar mais uma server action na nossa pastinha card. Então eu vou chamar de reset cards. Essa ação vai se chamar reset cards. Eu não preciso de parâmetro de entrada, tá? Não vou precisar de parâmetro de entrada. Na verdade, não preciso de parâmetro de entrada, eu talvez precise de parâmetro de saída. Se for da sua preferência, né? Mas vamos fazer aqui e vamos ver como é que vai ficar. Eu vou pegar um aggregate, vou lá na base de dados, na tabela card, eu vou buscar os meus cards, todos os meus cards, created by igual a get user id. Eu vou pegar os meus cards e eu vou pegar os meus cards cujo o reviewed seja igual a true. Eu quero pegar todos os meus cards que estejam com revisado true. Por que eu vou pegar só os true? Porque pode ser que eu não tenha estudado todos os cards, né? Pode ser um exemplo que eu só estudei metade dos cards, mas eu quero resetar eles. Eu vou pegar todos os cards que são meus, que estão revisados, tá? Eu não posso dar uma ordenação aqui, mas é indiferente. Eu vou dar uma ordenação aqui pelo card ID, mas é indiferente isso aqui. E aqui a gente vai usar uma coisa que eu não usei em nenhuma aula, ó, for each. Eu cheguei a explicar como ele funcionava, mas eu não cheguei a utilizar. Vamos utilizar ele aqui agora. O que vai acontecer nessa consulta? Vamos supor que eu tenha revisado todos e essa lista vai me trazer 10 cards, por exemplo. 10 cards que estão com revisado true, né? O que eu vou fazer? Eu vou utilizar o for each, eu vou dar o record list, né? Eu preciso informar qual lista que eu vou passar para esse for each. Esse for each ele vai percorrer uma lista, item por item. Se eu estou trazendo 10 itens, ele vai executar. Se eu não der um limite para ele aqui no Max Iteration, mas geralmente não dá, né? Se eu não der, ele vai executar um fluxo paralelo aqui para cada linha. O que eu vou fazer? Então, se ele me retornar 10, o meu for each vai fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui um assign. Eu vou iniciar o ciclo do meu for each nesse assign. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o resultado da minha consulta, o reviewed, e vou passar para false. Após isso, eu vou dar um card creator update. Eu vou atualizar ele, certo? E vou voltar para o nosso for each. Eu vou puxar isso aqui para baixo, que eu vou fazer uma outra coisa diferente ali. Basicamente para cada
para cada linha, né? For each significa para cada. Para cada linha, eu vou pegar o atributo revealed dele, vou passar para false e vou salvar. Então o source do meu salvar é o resultado da consulta e o topic ID vai ser o corrente mesmo. Ele já pega aqui todos os currents, tá? O list current, ó, o atual. Então chegou, trouxe uma lista de 10 itens. Primeira linha, ele vai vir aqui, vai passar o review dele para false, do corrente, que é a primeira linha, vai atualizar. Voltou para o for each, segunda linha, vai passar para o review para false, vai atualizar. Terceira linha, passa para false, atualiza. Até finalizar a nossa lista. Beleza? Para isso que serve o for each. For each ele vai percorrer uma lista e executar um fluxo paralelo. Entendeu? Só que antes de eu chegar nesse for each, o que eu vou fazer? Eu vou verificar só para a gente ter mostrar uma mensagenzinha lá na tela. Eu vou verificar se tem cards, né? Vou verificar se está vazio. Se essa consulta foi lá na base de dados e tentou buscar os meus cards que estão revisados e não trouxe ninguém, se estiver vazio, eu vou setar um parâmetro de saída. No meu parâmetro de saída, eu vou usar aquela minha estrutura no output. Por quê? Eu quero mandar uma mensagem e se deu sucesso ou não, certo? Eu vou utilizar esse sucesso aqui como um parâmetro lá de verificação. Se deu vazio, o que eu vou fazer? Eu vou passar para o meu parâmetro de saída um sucesso false. Não encontrei nenhum. Não encontrei nenhum card, então vou dar como não deu sucesso a execução da minha ação. Cards, a mensagem vai ser cards not found, por exemplo, né? Ou melhor, vou colocar aqui, ó. You don't have any cards reviewed, né? Revisado. Você não tem nenhum card revisado, certo? E aí eu vou dar um stop. Ele não vai executar o for each, porque não vai trazer nada, né? Não vai trazer nada, não precisa executar o for each. Agora, se ele executar o for each, eu vou passar aqui o seguinte: o meu parâmetro de saída vai ser sucesso, o meu fluxo percorreu a lista, e a mensagem vai ser... Opa, peguei o sucesso de novo. Vou pegar a mensagem e vou mandar o seguinte, ó. All cards was unreviewed successfully. Todos os cards foram desmarcados, né? Desmarcados com sucesso. Basicamente é isso aqui, certo? Essa é a intenção. Ok, a gente já tem a nossa server action. Eu vou vir aqui na nossa client action da tela agora, o reset cards, e vou puxar a nossa ação, certo? Puxei a nossa ação, não tem nenhum parâmetro de entrada, simplesmente vai fazer essa consulta. O que eu vou fazer? Verificação depois. Deu sucesso? Deu sucesso? Se não deu sucesso, eu vou mostrar uma mensagenzinha amarela de warning, né? Você não tem cards para desmarcar, né? Você não tem todos os seus cards não estão revisados, né? Você não tem cards para revisar, enfim. E se eu preciso passar o false para lá, né? Eu vou clicar com o botão direito aqui no if e vou dar um swap connectors. Se o sucesso foi false, eu vou mostrar uma mensagenzinha amarela. Se o sucesso for true, eu vou mostrar uma mensagem verde, certo? Isso aqui basicamente vai ser isso aqui. Então, vindo para a nossa tela, agora a gente tem um botão para resetar esses cards. Vamos publicar e vamos ver como ficou isso aqui. Publish finalizado, vamos dar o Open Browser. E a gente não tem nenhum card, né? A gente não tem nenhum card. Mas olha aqui uma coisa que a gente poderia fazer diferente. Se a gente não tem nenhum card para revisar, a gente poderia esconder esse botão aqui, né? Vamos fazer uma lógica para esconder ele, ó. Porque se a gente clicar aqui, ó, ele vai trazer vazio, certo? Por que ele está trazendo vazio? Ele está trazendo vazio porque não tem nenhum card lá sem estar revisado, certo? Então, mesmo que a nossa variável card ID, né, a variável local card ID esteja nula, ele está tentando ir lá na base de dados buscar o primeiro card que não esteja revisado e não está trazendo ninguém. Vamos testar, ver se o nosso botão aqui funcionou. Vou clicar e ó, todos os cards foram desmarcados, né, com sucesso. Se eu der agora o meu play aqui, ele buscou o meu primeiro card. Ele buscou o meu primeiro card lá, ó. How to create static entity, né? Como criar uma base de dados. E assim você pode reiniciar os seus estudos, certo? Vamos fazer o seguinte, vou fechar ele aqui. A gente já viu que está funcionando. Vamos colocar aqui, primeiro, no nosso link de
restartar, vamos colocar uma confirmation message, né? Are you sure you want to uncheck all reviewed cards? Você tem certeza que você deseja desmarcar todos os cards revisados? Essa é a nossa confirmation message, né? A nossa mensagem de confirmação. Aí, se a gente der OK, vai revisar. Se a gente for lá agora executar, ó, deixa eu voltar aqui no navegador. Se a gente executar agora, não tem nenhum card revisado, né? Olha lá, ó, você não tem nenhum card revisado, certo? Então, está funcionando a nossa lógica. Beleza? Vamos fazer o seguinte agora, ó. Vamos testar uma outra coisa. Vamos testar aqui, vamos dar o play aqui e vamos fazer com que a gente acertou todos, ó. Eu vou passar um por um aqui, acertando todos, e vamos ver se ele vai fechar o nosso pop-up. Vamos ver se ele vai chegar ao final e vai simplesmente fechar o nosso pop-up. Tá? Essa era a ideia daquele empty, né, que a gente fez lá no nosso next card, verificar se está vazia a consulta para buscar o próximo card. Então, se a gente clicar aqui, fechou, pronto. Deu o último card, fechou. Agora vamos fazer o seguinte, vamos esconder esse botão aqui, vamos esconder ele, para não aparecer isso aqui, ó, para não dar esse bug aqui, entendeu? Vamos fazer o seguinte, vamos lá no Service Studio. Eu vou mostrar para vocês agora uma coisa que eu não mostrei em nenhuma aula, tá? É um pouquinho avançado, mas vocês vão ter uma noção mais ou menos de como funciona. Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar com o botão direito aqui na nossa tela e vou utilizar esse carinha aqui, ó, Fetch Data from Other Source. O que é ele? O Fetch Data from Database, ele vai lá na base de dados e traz uma consulta de dados, certo? O Fetch Data from Other Source, ele vai lá na base de dados, só que na verdade ele executa uma ação, ó. Se eu clicar aqui, ó, o que ele fez? Ele criou como se fosse uma server action na nossa tela. E aí o que essa server action faz? Ela também tem a propriedade de fetch aqui, né? Se ela vai iniciar quando a tela iniciar, né? Quando a gente clicar na tela, ou se ela também pode ser on demand. Mas beleza. Ela faz uma requisição ao servidor e a gente pode trazer o fluxo aqui do servidor para cá, né? Para a gente executar algo, para a gente buscar algo, pesquisar algo. O que eu vou fazer? O nome dessa data action vai ser aqui, ó, verify. Não pode dar espaço, né? Verify cards. Verificar cards, né? Verificar os cards. E aí é o seguinte, eu vou fazer uma consulta lá na base de dados, nos cards. Opa, cards só. Vou lá buscar os cards. E é o seguinte, eu quero que traga os meus cards, get user ID. Eu quero que traga os meus cards. E eu quero que traga todos os cards revisados, né? Que os revisados sejam igual a true, certo? Só que aí, beleza. Eu vou fazer o seguinte. Essa aqui vai ser o get cards reviewed, né? Essa aqui vai servir só para buscar cards revisados. Só que eu vou trazer só um. Por quê? Eu não quero saber quantos tem. Eu só quero saber se tem. Então, se trouxer um, tá beleza. Já para mim já é o suficiente. Vou fazer outra consulta. Vou trazer novamente os cards. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu quero que traga os meus cards, né, os cards que o created by seja eu, get user ID, e eu quero que traga agora os cards que o revisado seja igual a falso, que não estejam revisados, né? Get cards unreviewed, vou colocar assim, né? Eu quero que traga os cards não revisados e só um max record. Beleza. Ele está indo lá e verificando se existe pelo menos um card revisado. E ele está indo lá e verificando ver se existe pelo menos um card não revisado. Tá? Então essa ação aqui, essa data action, ela vai ser executada quando a gente entrar na nossa tela. E eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar dois parâmetros de saída. Ó. Ele já tem um e ele já tem o outro. Então eu vou colocar aqui, ó, has reviewed. Opa, deixa eu apagar isso aqui. Tá, has reviewed. E o próximo, eu vou copiar o nome e vai ser has unreviewed, né? E os parâmetros de saída vai ser tem revisado e tem não revisado. Aqui no meu fluxo eu vou passar os valores para o parâmetro de saída, ó, o reviewed e o unreviewed. O que o meu parâmetro de saída vai mandar para fora daqui? O reviewed, ele vai mandar o seguinte, ó, o reviewed. Lembra se eu pegar aqui, ó, cards reviewed, se eu pegar o list
empty, ele está dizendo que está vazio. Se tiver vazio, ele vai mandar true. Se ele mandar true, então não vai funcionar, porque eu quero verificar se tem card. Se ele mandar o true vazio, é porque não tem card, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou mandar o not empty, tá? Que vai ser o seguinte, é o contrário de vazio. Ele vai mandar o contrário de vazio. Se tiver vazio, ele vai mandar false. Nesse caso aqui. O vazio ele não vai trazer true. Se eu mandar o not true, ele vai mandar false. Então eu vou mandar o seguinte, ó. Tem revisado? Tem revisado? Se tiver vazio, eu quero que manda false. Que não tem revisado. Entendeu? Agora eu vou fazer a mesma coisa no próximo. Ó. Tem não revisado? Se tiver vazio, cadê o não revisado? Se tiver vazio, eu quero que manda um not. Eu quero que manda um false. Então, quer dizer que tem não revisado? Aí ele vai mandar de acordo com o resultado da consulta. Então, se a consulta estiver vazia, ele tem que mandar para o... Se tem revisado, ele tem que mandar false, né? E o resultado da consulta, se estiver vazio, ele vai trazer true, tem que mandar o contrário. Beleza. Fiz essa requisição ao servidor aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Lá no main subject, lá na nossa tela, eu vou pegar o link, tá? Esse link aqui, eu vou dar um enclosing if nele. Vou selecionar só a parte true aqui. Vou pegar esse link aqui, vou dar um enclosing if nele também. E aí é o seguinte, quando eu quero que apareça, ó, se eu abrir o widget tree aqui, eu tenho esse segundo if aqui é do meu botão play. Quando que eu quero que apareça a parte true? Eu quero que apareça a parte true quando cadê, ó? O verificards, quando ele trouxer se tem algum não revisado. Se tiver algum não revisado, eu quero que apareça o meu link da play. E no meu refresh? Eu quero que o refresh apareça quando o resultado do meu revisado for true, certo? Então ele vai verificar aqui, ó. Esse if aqui verifica o has unreviewed, né? É difícil de falar essa palavra. Ele vai verificar esse parâmetro de saída, verificar se não tem, se tem algum que não está revisado, perdão. Se tem algum que não está revisado. Se tiver algum que não está revisado, é porque eu posso estudar ele, né? Então eu posso mostrar esse botão de play. Se tiver algum que já foi revisado, eu quero que mostre o meu botão de refresh aqui. Vamos verificar, ver se vai funcionar isso aqui. Terminou de dar o publish. Vamos dar o open aqui. Vamos fazer o seguinte, ó, já sumiu os revisados. Por quê? Naquela hora a gente passou todos como eu revisei. Então agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou clicar aqui, ele vai perguntar se eu tenho certeza que eu quero desmarcar todos os cards, vou dar OK. O que aconteceu? Ele revisou. Mas aí, Dário, por que não apareceu aqui? Porque, vamos descobrir. Se eu atualizar a nossa tela, agora deve aparecer o play e não deve aparecer mais o outro. Por quê? Porque eu já desmarquei todos. Então não tem para desmarcar. Então não faz sentido a gente mostrar aquele botãozinho de refresh aqui. Aí, ok. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá no Service Studio. Aqui é o seguinte. Ó, aqui no link de revisar, após eu resetar todos os cards, o que eu vou fazer? Eu vou dar um refresh data. Só que eu vou dar esse refresh data na minha data action. O que ele vai fazer? Eu vou resetar todos os cards, então essa ação aqui, ela precisa ir lá de novo e verificar agora se tem os cards para trazer exatamente para mostrar um link e esconder o outro. Né? Ele vai executar de novo aquela ação ali, aquela consulta, certo? Gente, eu sei que é um pouquinho confuso, um pouquinho não, na verdade às vezes pode ser até bastante confuso para os iniciantes. Essa lógica que eu fiz aqui, tá? Mas não se preocupe, basta você começar a estudar, entender. Na hora que você entender essa lógica, vai ficar simples para você. Assim como hoje é simples para mim e é simples para bastante gente. Tá bom? Então é o seguinte, depois que eu terminar de resetar, depois que eu executei esse link aqui de resetar, eu quero que atualize e vá lá de novo verifique. Aí agora ele vai lá e vai verificar, ele vai ver que não tem nenhum para desmarcar, e aí ele vai sumir com o meu botão de reset. E ele vai ver que tem para marcar. Que todos os meus cards agora estão possíveis marcar ele, possíveis estudar, né? Preciso revisar eles. Aí ele vai mostrar esse meu botãozinho aqui. Só que eu também preciso fazer o seguinte, ó. Quando eu abrir o pop-up, quando eu terminar de lá na minha Next Card on Click. Quando eu for fechar, o que ele vai fechar? Ele vai fechar automático quando acabar, não vai? Quando ele for fechar automático,
que ele vai fazer? Eu quero que ele dá um refresh também. Eu vou puxar até aqui para baixo. Ele dá um refresh aqui. Por quê? Porque se acabou, eu preciso ir lá verificar de novo se acabou. E aí eu preciso vir e atualizar a minha consulta, né? Atualizar os botõezinhos ali. Na verdade, uma ótima ideia aqui vai ser o seguinte. Vou deletar daqui. Não é legal colocar aqui. É legal colocar dentro do botão de show pop-up. Por quê? Porque eu posso estar no meio do meu estudo e eu revisei alguns cards. Se eu fechar o pop-up, eu quero que atualize aquilo ali para poder mostrar o meu botãozinho de reset, né? Então faz mais sentido colocar aqui, ó. É assim mesmo, a gente vai pensando numa coisa, pensando na outra e vai alterando. Ok? Vamos publicar e vamos ver se funcionou. Bom, terminou de publicar aqui. Vamos fazer o teste agora do seguinte. Vou fechar as outras abas aqui. Ó, a gente tem só o botãozinho de play. Por quê? Porque estão todos desmarcados. Estão disponíveis para a gente estudar. Vou dar o botãozinho de play. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar ele. Não vou assinalar, que é o primeiro da Static Entity. E vou assinalar todos os outros. Vamos ver se ele vai voltar no da Static Entity. Vou assinalar aqui. Se você tiver bastante card aí também, vai demorar um pouquinho aqui. Mas eu acho que eu não criei tanto, não. Então vai ser fácil de finalizar isso aqui. Tá, próximo. Opa, já tinha fechado o próximo. O que aconteceu? Agora, eu acho que tem algum bug aqui, hein? Deixa eu dar o play de novo. Tem algum bug acontecendo aqui, ó. Vamos descobrir o que está acontecendo. Deixa eu fechar aqui, deixa eu atualizar essa tela. Aconteceu algum bug aqui, vamos tentar descobrir por quê. Ele está achando... Fechou. Ah, tá. Deu algum bug ali no retorno daquela... Quando ele foi fechar o ciclo, né? O loop. Ok, ele apareceu aqui o botãozinho, vamos resetar. Quando resetar, ele deve atualizar e aparecer agora o do nosso pop-up. Eu vou passar aqui tudo de novo, tá? Só para tentar ver se o bug vai acontecer novamente. Tá, eu acho que eu descobri qual que é o problema aqui, tá? Vamos verificar junto aqui. Eu acho que é o seguinte. Quando acaba os cards, ele está automaticamente fechando o loop, né? E voltando para o primeiro. Eu acho que isso está fazendo com que aconteça esse bug, tá? Vamos ajustar o nosso código aqui e vamos tentar descobrir se esse é o problema. Vamos lá na nossa ação de pegar o próximo card, tá? O que vai acontecer? Vamos supor que a gente chegou no último card. E a nossa ação aqui de pegar o próximo card, qual que é a ideia dela aqui? É ela pegar um ID acima do próximo do card anterior. E vamos supor que eu estou lá no meu primeiro card é o 10, ou 1, tanto faz. Cheguei lá no card 60. E aí ele for procurar o próximo acima, vai dar algum bug se ele for para ele dar esse loop e pegar o primeiro, né? Então o que que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Eu vou tentar pegar o próximo card. Depois de tentar buscar o próximo card, eu vou verificar se ele está vazio. Se ele estiver vazio, se não tiver próximo card, vamos supor que eu já estou lá no 60 e ele não conseguir encontrar o próximo card, se não tem nenhum card acima de 60, eu vou fazer o seguinte. Se ele estiver vazio, eu vou buscar de novo, tá? Eu vou buscar de novo o primeiro card. Vou buscar de novo o primeiro card. Vou fazer um aggregate aqui, vou lá na tabela card e vou fazer o seguinte. Me traga o card cujo created by seja o getUserID, né? Seja eu, que ele não esteja revisado. Reviewed igual a false, certo? Ele simplesmente, e eu vou adicionar uma ordenação aqui pelo ID. Então esse aqui, basicamente, ele tem que ir lá e pegar o primeiro, né? Eu não vou fazer nenhum outro filtro pelo identificador. Então, basicamente, ele tem que pegar esse primeiro aqui. Agora, vamos fazer o seguinte, a gente vai ter que mudar o restante da nossa lógica aqui. Se ele tentou buscar o primeiro card, aí sim, se ele tiver vazio, tá? Se agora sim ele tiver vazio, isso quer dizer que não existe mais o primeiro card. Os nossos próximos cards chegou ao fim, aí quando eu vou voltar no loop, eu vou buscar o primeiro card. Se ele tiver vazio, se eu já passei todos, aí agora eu vou verificar, vou fazer o seguinte, ó. Verificar se ele está vazio. Se ele estiver vazio, aí sim eu vou fechar e passar o identificador nulo. Agora, se ele não tiver vazio, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar outra sign aqui. E aí, nesse aqui, o close vai ser false, né? Que eu não quero que feche. E o meu next card ID, que seria o próximo, agora vai ser o primeiro.
entendeu? Vou voltar lá para o primeiro, ó. Get next card, não é o next card. Eu quero que pegue aqui, ó, get card by created by, que na verdade eu vou até renomear ele aqui. Deixa eu renomear ele. Get first card, né? Pegar o primeiro card. Eu vou buscar de novo o primeiro card. Então, get first card.card.id. Beleza? Vou passar de novo. Agora eu estou passando para o próximo card, eu estou passando o primeiro. E aí eu vou dar um end. Posso dar um end aqui. Deixa eu só baixar ele aqui um pouquinho para ficar organizado aqui. Vamos fazer esse teste agora e vamos ver se vai funcionar. Enquanto eu publico aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, eu esqueci aqui também do seguinte. Eu vou pegar esse link aqui. Ficou muito junto, né? Ficou muito grudado. No link do botãozinho de play, eu vou dar uma style class aqui. Eu vou colocar uma classe de estilo. Margin. Aqui vai ser o left S. Margem à esquerda. Ó, ele deu uma margem à esquerda. Se você quiser colocar no link do refresh, teria que ser um margin right S, né? Margem à direita. E vou publicar de novo. Bom, terminou de publicar, vou dar o Open Browser. E vamos ver se agora vai resolver o problema do nosso bug. Tá, eu estou com todos os cards aqui, ó. Todos os cards não estão revisados. Vou dar o play aqui. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um cortezinho aqui só para mim ver, né? Para não ficar muito comprido aqui, só testando isso aqui. Bom, cheguei no último aqui agora. Né, eu dei um loop aqui e deixei só um card para não revisar. Deixa eu revisar ele aqui agora. Eu vou revisar ele. E fechou. Ok. Então, o final do nosso fluxo funcionou. E agora eu vou testar novamente o seguinte. Ó. Voltei os nossos cards. Vou revisar só uns dois. Tá? Esse da Static Entity eu não vou revisar. E eu vou revisar esse. E vou revisar mais esse também. Inclusive, tá um bugzinho aqui. Ah, tá um outro bug aqui, ó. Quando eu iniciei o nosso play aqui, ele não voltou, não escondeu isso aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Ó, o botãozinho ali funcionou. Esse botão aqui funcionou. Só que o play aqui, ele não está escondendo o nosso show aqui, ó, o show links, né? A nossa variável. O que eu vou fazer? Aqui no Start Studio, nesse botão aqui, nesse link, eu vou vir aqui, ó, no show pop-up, eu vou pegar o show buttons, né? É show links, eu achei que era show links, mas é show button. E vou passar ele para false, eu vou forçar ele. Então toda vez que eu iniciar, eu vou forçar com que ele esconda, certo? E vou dar o publish. Beleza, vamos ver se está funcionando agora. Vou carregar e vamos ver se ele escondeu. Vou dar o playzinho aqui. A Static Entity, não vou marcar ela. E vou marcar aqui uns dois. Né? Vou marcar esse, vou marcar esse. Beleza. Vou fechar. E vamos abrir novamente. Vou abrir novamente. Ele está escondido. Vou fechar com ele aberto. Vamos ver se resolveu. Vou abrir novamente. Veio certinho. Beleza. Fechei. Abri novamente. Está vindo corretamente da forma que a gente precisa. Certo? Então agora eu acho que tenha resolvido todos os bugs. Vou só dar o... Aqui, ó. Voltei para a primeira. Tá? Ele voltou para a primeira. Então eu acho que o bug de ficar fechando o pop-up aqui aquela hora era o problema disso, que acho que ele não estava dando esse loop corretamente. Então a gente está forçando agora. Se ele fez a consulta, não achou o próximo ID, aí eu vou e busco o primeiro. Se ele não achar o primeiro, se ele zerou os cards, aí a gente pode ir lá e fechar o pop-up. Né? Não é simplesmente achar o primeiro, é achar o primeiro da lista que esteja desmarcado, que não esteja revisado, certo? Então eu vou dar o último review aqui e ele deve fechar agora. Fechou. Funcionou certinho. Já até sumiu o botãozinho ali, porque ele atualizou aquela ação lá, né? E agora posso revisar aqui de novo e ele vai voltar. Vou revisar aqui só mais um. Vou revisar um só para ver se vai funcionar lá dele voltar o refresh. Porque ele vai atualizar aquela consulta. Ó. Ele vai atualizar a consulta e ele verificou que existe um card para ser desmarcado. Aí eu posso vir aqui e desmarcar ele. Beleza? Então, galera, eu acho que é isso aí. Conforme você cadastrar os cards agora, esses dois botões aqui já vão ser o suficiente para você dar play nos seus estudos, né, para você passar esses cards.
Recomendo que você cadastre aí o máximo de cards possível e estude pelo menos aí uma vez por dia. Cada vez que você der o look nesses cards aí, com certeza cada assunto vai ficar bem mais fixado na sua cabeça. Beleza? Então, a nossa aplicação é essa. Vai ficando por aqui. Bom, vamos chegando ao fim então. Infelizmente, né, esse fim não é só da aula, e sim do módulo, né? Então a gente conseguiu concluir o nosso módulo. Eu vou passar uma revisão aqui rapidinho, né? A gente criou aqui toda a funcionalidade de estudo dos cards, né? A gente fez a parte lógica e a parte visual utilizando o pop-up, né? Que essa era a ideia que eu dei lá no início do vídeo, que foi o spoiler, né? A gente enfrentou alguns bugs, olha que legal, né? Não é tudo mil maravilhas, né? Então tem uma coisa que a gente costuma falar que assim, a gente tem algumas cascas de banana que a gente costuma escorregar. Então assim, nem todo mundo sabe tudo. A gente vai construindo e a gente vai testando. E com certeza a gente vai enfrentar diversos bugs aí pela carreira, beleza? Então, foi até legal a gente ter pego esses bugs. Por quê? Para o curso não ser tipo assim, as nossas aulas não ser assim, nossa, tudo que ele faz dá certinho, não sei o quê. Não, é muito comum a gente enfrentar diversos bugs por dia, corrigir eles. A gente tem que pesquisar, descobrir aonde está, entendeu? Então foi muito legal ter deixado esses bugs. Eu não removi eles na edição nem nada, deixei ele da forma que tinha que ficar mesmo, da forma para vocês verem como estava funcionando, como que estava dando os bugs e aí resolvendo o problema, certo? A gente utilizou aí alguns elementos, né, que foi pop-up, consultas filtradas, de novo a gente utilizou bastante. A gente utilizou o flip content, que a gente não tinha passado por esse elemento em nenhum momento. A gente passou também, ó, a gente criou um fit data from other source, né, que é a data action. Eu expliquei um pouquinho ali para vocês como funciona. Eu não tinha falado sobre ela nas aulas, porque ela é um pouquinho mais avançada ali, mas se bem que assim, não é um pouco mais avançada, dá para você fazer diversas coisas, mas basicamente ela é uma server action que a própria tela chama, né? Porque ela não é chamada através de uma client action. Ela é uma forma da tela fazer uma requisição ao servidor e ali você pode trazer dados, você pode fazer algum fluxo, alguma chamada de outra server action ali dentro, certo? A gente utilizou condições e a gente também utilizou ações e a gente conseguiu utilizar também o for each. E o for each é uma coisa que geralmente gera bastante dúvida nas pessoas e nas aulas passadas eu só expliquei, né? Porque eu não tinha nenhum exemplo de como utilizar e aí a gente conseguiu utilizar nessa aula, beleza? Bom, então a gente vai ficando por aqui. A gente chega ao final desse módulo. Eu espero de todo o coração que vocês tenham entendido, tá? E eu também espero que vocês não desistam dessa jornada. E também é o seguinte, se você ainda tem alguma dúvida, por favor, não se preocupe, tá? Não é um curso que vai te deixar especialista. A especialidade a gente adquire com experiência, né? Com experiência do dia a dia. Só que assim, eu fiz tudo isso aqui de coração para tentar trazer pelo menos o básico para vocês começarem a iniciar a sua carreira, entendeu? Então eu espero que tenha ficado claro. Muitas dificuldades que eu enfrentei lá no início, eu tentei trazer de forma mais fácil para vocês aqui, para vocês entenderem, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado desse módulo e dessa vez não é até a próxima, e sim um grande obrigado por ter acompanhado até aqui e eu te desejo boa sorte e muito sucesso.